aí, meu amigo? Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Everton. E eu sou o Ed. E bem-vindo ao É Tipo Cast. E hoje vamos falar de mais um anime Isekai. De um quê? Aristocrata. Dessa vez ele foi reencarnado numa criança e com o poder de olhar as habilidades das pessoas. Avaliação. E achei um pouco... um poderzinho bem michuruca. Rapaz, eu achei da hora. Eu tô dizendo poderzinho michuruca por conta de outros Isekai que dá de graça isso aí. Porque o nível dele é tanto, tá entendendo? É por isso que eu achei. Mas nesse mundo, claro, que é bom. Por quê? Porque ele vai reunir pessoas fortes para o grupo dele. Pra ficar aliado a ele, pra ser o servo dele, né? Porque ele aqui é de uma família rica. Porque assim, se o cara vai reencarnar, tem que reencarnar pra uma pessoa mais nobre, né? E ele teve essa sorte de reencarnar em uma família nobre. Porém, é nos explicado que não é uma família lá nobre e tal. Ele é um... Não, assim, não é uma das maiores, né? Não é a mais forte do reino lá, daquele mundo, mas é uma família de prestígio. Mas não é a mais forte, é uma das mais fracas, se eu não me engano. Pelo menos dá a entender que o pai dele, se não o mais forte, é um dos mais fortes do continente. E é interessante todo esse esquema de que eles estão à beira de uma guerra. E ele vai ser o futuro rei, então ele tem que reunir as pessoas mais fortes. E com essa habilidade que ele tem, vai ser mais fácil. E aqui, a cada episódio, é nos mostrando quais são essas pessoas que vão ficar aliadas a ele. Ele encontra uma maga, depois encontra logo de primeira um cara que vai ser o soldado dele, que é bom de espada, que quase bate um pouquinho de frente com o pai dele, que é um dos melhores. Pouquinho, né? Falta experiência, muita experiência. Não, o cara ainda é jovem, tem como evoluir ainda ali, então com certeza ele vai ficar um pouco melhor. Até porque o anime se inicia logo com uma tragédia, que é o pai dele morto e ele queimando o corpo ali. E depois vem todo os acontecimentos que vai até chegar aí. É interessante que os episódios no que é nos mostrado, quando ele vai reunindo as pessoas, vai passando os anos e vai vendo como ele vai ficando mais experiente. Evoluindo, crescendo. E o interessante de tudo, assim, que eu achei é que ele começa a perceber que por mais que ele consiga pegar as pessoas poderosas para ficar ao lado dele, mas se ele também não se tornar poderoso, não vai valer de nada. E outra, a habilidade dele não funciona nele mesmo. Ele já tentou ver os status dele, mas ele não consegue nem a pau ver. Ou seja, é um status oculto. Talvez ele tenha alguma coisa de diferencial além disso. Que falta destravar. Além disso, que falta isso mesmo, que falta só um empurrãozinho, vamos dizer assim. O anime em si é relacionado nisso. Ele conseguir um grupo forte para que seu desejo se torne realidade, que é uma igualdade entre nobreza, pobreza, deixar uma coisa que todo mundo viva bem. Ele quer uma utopia ali, né? Geralmente, Isekai tem sempre um clichêzinho aí no meio. Ou o protagonista é muito forte, apelão, ou ele realmente não tem habilidade nenhuma. Nessa, pelo menos, nos é mostrado que ele tem a habilidade de avaliar. Agora, se ele tem destreza, persuasão, esse tipo de coisa, porque lá as habilidades é isso, né? Muitos têm habilidade com espada, habilidades com magia e tal, só que as habilidades que realmente se importam lá é mais coisa de política. Mas só que ele também precisa de uma pessoa forte, por isso que ele, em um dos episódios, ele diz: eu preciso de uma maga. O que a gente tá precisando para o nosso exército. Porque o pai dele chega e diz: olha, nós temos mago, mas não é essas coisas. Então, se for no caso de você achar alguém, ache um mago para nós. Então, ele acha a menina realmente é forte, ela tem um rank S em magia. Ou seja, a bicha ia ficar assim, topada. Só basta aprender que ela nunca usou, né? Mas é a primeira vez que usou, chega, explodiu que tá, poxa! Mas nos episódios seguintes, que é mostrada a evolução dos personagens, a gente vê um pico disso, de como ela é forte, como ela ficou famosa em todos os reinos ali. E na questão também que você falou que é importante a diplomacia e a pessoa ser inteligente, nenhum dos episódios a gente encontra um garoto que é muito inteligente. E ele contrata ele também para ser servo. Que ele aprendeu a ler sozinho. O cara aprendeu a ler sozinho, só de escutar a mãe dele lendo pra ele. Ele foi olhando o livro, juntando as palavras, olhando assim, caraca, velho, o bicho é um gênio mesmo. O protagonista em si, ele tá pensando na guerra. Então, na guerra tem mago, tem um estrategista que tem que ser inteligente, tem que ter o homem de frente, que é o soldado, entre outras coisas. Então, engloba muito, essas avaliações dele engloba muito o que é preciso na guerra. O pai dele já está na guerra e tal,
E a gente sabe que ele vai morrer e vai passar o poder das terras todo pra ele. É ele que vai virar o conde daquelas terras ali. E ele pode até virar um imperador, né? Mas é coisa pra muito futuro na frente aí. E o interessante, assim, que pra mim é que o anime, ele tem camadas nos personagens que ele vai aderindo. Não é só um personagem descartável, que tá ali só para preencher, assim, as pessoas fortes. Não, você entende as motivações, por que ele se aliou a ele, os motivos e como ele vai se tornando uma família ali junto. Lembrando que eles evoluem juntos também. Não só os outros personagens, mas o próprio protagonista também. Apesar de não mostrar as habilidades dele, eu creio que ele tem habilidades a mais, porque ele consegue persuadi-los. Ele tem uma lábia boa, mas não é assim, não é um exemplo de lábia tal, minha lábia É uma criança topada. ainda. Não, mas mesmo assim ele percebe que outras pessoas têm mais assim do que ele. A noiva dele. Por isso mesmo, tem uma. Olha, resenha demais quando chega essa noiva. E realmente ela tem ambição, e uma ambição grande. É por isso que ele fica com o pé atrás. Oxi, qual é a ambição dessa mulher aí? Uhum. Será que ela quer o meu posto? Será que ela quer roubar o meu país? Né? Meu reino ali? Aí fica aquela coisa, minhas terras, e fica aquele negócio assim. E ela tem uma habilidade também que realmente ela lê As pessoas. Tipo, o que elas estão pensando, não é entrar no pensamento, mas o gesto que elas fazem, O que elas estão sentindo, ela já percebe logo, já pega pra si, já diz, não, tá pensando assim, 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 e é batata. Ela sente isso, é uma habilidade que ela tem. Igual a ele, que ele vê o potencial das pessoas e ela vê o que a pessoa está sentindo em correlação, assim, das coisas. E quando eles se encontraram, me fez pensar assim, já que tem essa junção desses dois, vai ser interessante porque nem todo mundo que ele vai ver que tem potencial são boas pessoas. Porque até agora foi mostrado só boas pessoas. Então, com um aliado com ela, se ele tiver um potencial de ser grande, mas se ela ver que ele é uma má pessoa, ela vai falar logo. Uhum. Por isso que ela falou, quando estava já partindo, né, que eles se dão super bem, ela se declara pra ele, vê que ele é muito gentil, e ela mesmo fala com ela mesma. Não, ele é muito gentil, isso vai atrapalhar ele em algum momento, em um certo momento, porque ele é muito gentil. E isso vai atrapalhar ele. E ela pensa logo, e se essas pessoas chegarem a fazer isso, eu vou ela vai destruir essas pessoas. Tá filha da mãe, a bicha tem a mulher do pulso firme, Uma coisa viu? que eu senti falta foi interação entre a vida dele anterior, porque ele lembra, tá lá jogando videogame e tal, vai sair de casa e dá um ataque no coração dele e capota. Ou seja, ele não teve nenhuma experiência anterior que valesse a pena ele usar nessa vida. Realmente não tem tanto assim ele falando dos sentimentos do que ele sentia na vida passada dele, ou que ele pegou de experiência da vida passada pra colocar aqui, né? Ele não tem muito esses questionamentos, ele só tá vivendo realmente full time. Aquela vida ali. Essa vida. Ele só tá vivendo aquilo. Talvez no futuro, talvez ele. Mas por enquanto, ele não acha. Eu acho assim, que ele não acha essencial de lembrar. Porque apesar de ele ser uma criança, ele poderia ter a experiência da vida passada. Por exemplo, num relacionamento, né? Ele poderia já ter aquela malícia lá, ali. Sim, mas ele se lembra do que tem, mas só que ele não usa aquilo pra esse mundo. Porque ele disse que nunca ficou com nenhuma mulher, não ficou com nenhuma mulher. Então por isso que é tão difícil pra ele chegar perto da noiva. Mas nesse anime aqui, pra você que gosta de ação, ele não tem muita ação. Ele é mais pé no chão e coisas políticas. E questões de igualdades ali em vários níveis. É um anime que não deixa de ser bom. Não tem tanta ação assim que a gente percebeu. Claro que vai ter ação, que vai vir a guerra e tal. Vai ter alguma coisa pra animar as coisas aí. Só que esses episódios que a gente tá, é mais ele procurando pessoas fortes, como a gente já explicou aqui. Mas não deixa de ser um anime bom. É um anime bom, uma animação também muito boa. Apesar de ter suas limitações também. Mas é muito boa a animação também. Eu não senti dificuldade nenhuma de assistir ele. Não senti vontade de dizer, oxe, vou passar e tem anime ruim. Não senti isso. Assim, pra mim o que eu mais gostei foi os personagens. Como eles são apresentados e como a gente começa a entender eles. E cada um tem uma camada diferente e uma personalidade que a gente se importa com eles e fica, assim, com aquele apoio. Você quer sempre ver ele evoluindo ali. Eu acho bom porque, primeiro ponto, a gente está vendo o começo de tudo. Vamos dizer que futuramente ali a gente sabe que ele vai ser um rei. O seu cavaleiro ali, conhecido em todos os lugares, sua maga também. A gente não sabe a história deles, mas a gente agora sabe. A gente sabe que eles
estão construindo aquela história ali, a gente vai saber do começo até ninguém sabe onde, mas a gente vai ver. E esses dois que foi encontrar logo de cara, de primeira assim, né? Que ele contratou, que foi primeiro o rapaz, depois a maga, eles vieram de baixo. Um era rejeitado porque ele é de um país aí que não gostava. Esse país aí não gosta nem a pau da Eles tinham racismo ali, né? É um preconceito, é um racismo, realmente tem racismo contra eles. E fora também tem a nossa querida maga, que ela era uma sem teto. Uma pessoa, uma escrava, pra falar a verdade, era uma escrava. E ele foi lá e resgatou ela. Não só resgatou, ele pagou por ela. Mas foi praticamente um resgate ali. Uhum. Naquela confusão toda ali. E uma coisa que eu fiquei bastante curioso. Vendo esses 6 primeiros episódios, a gente percebe que vai ter uma guerra já eminente aí. Que o pai dele vai participar e é a partir daí que eu acho que vai ter a morte dele. Só que, depois dessa guerra, eu quero ver qual outro servo ele vai trazer pra ele. Quais outros, né? Ele tem que evoluir bastante ainda. Os principais, pelo menos, ele já tem, que é o mago, o estrategista, que é o garoto inteligente, e temos o soldado. E com certeza ele vai pegar mais mago, mais soldado forte, com arco, com alguma coisa. Vai ter alguma coisa aí no meio que ele, talvez algum ferreiro, algum artifício assim que possa produzir armas boas para ele. E vai cada vez mais aprimorando e evoluindo e também fortalecendo o seu exército. Mas isso aí evolui conforme ele evolui o próprio condado dele, né? Essa evolução toda, porque nesse último episódio aí que é o mais recente, ele veio uma morte pela primeira vez. Ele veio uma morte que o pai dele disse, não... Você não tá preparado para uma guerra. Ele quer ir pra guerra, porque o pai dele ainda tá doente e tal. Aí ele diz, não, eu vou comandar vocês, tal, não sei o quê. Aí chega o pai dele e diz, não, quem vai sou eu. Mas pai, não, peraí, tenha calma. Pega a tal pessoa lá que tá no calabouço, traz pra cá. Eu adiei demais. Se você ficar normalzinho, quando eu fizer isso aqui... Beleza. O cara mata ali, tenta. Já vai verificar. Não se preocupe. É a minha primeira vez também, eu me senti desse jeito, não sei o que, então você não está preparado, porque na guerra você vai ver muitas coisas piores do que isso, porque é morte em cima de morte. E um comandante praticamente fraco, e que da primeira morte já fica desnorteado, não vai poder comandar uma tropa. Porque já é fraqueza perante o próprio exército, né? Então eu achei interessantíssimo esse anime por causa dessas questões, que eu achei ele diferente. Mas é um aristocrata como muitos outros. Resumindo, é um ótimo anime, recomendo pra assistir. Eu gostei bastante de tudo que a gente falou aí. É um dos, não digo dos melhores animes, mas é um dos que eu vou assistir. Pra continuar acompanhando, né? Continue nos assistindo aqui, porque vai aparecer o outro anime Isekai, que é o Remonster. Um menino muito desenrolado. E também vai aparecer o The New Gate. Se inscreva no canal, porque aqui tem vários outros animes que a gente comentou. E até algumas listas de cenas aí épicas que aconteceram nos animes. Sim, muito boa.